Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil. Se você está vendo esse vídeo agora, vai ser um vídeo que vai ser do quadro do YouTube sobre perguntas e respostas, onde eu respondo as perguntas da minha audiência, das mamães que estão com dificuldade na alimentação dos bebês. Fiquem bem à vontade para vocês que estão entrando agora, sejam todas muito bem-vindas. Tem muita mãe nova aqui no perfil, sejam todas bem-vindas. E fiquem à vontade para fazer as suas perguntas aqui, que eu vou responder as perguntas de forma individual de cada uma de vocês, tá bom? Fiquem bem à vontade. E essa live ela vai ficar lá no YouTube, no quadro Perguntas e Respostas. Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva no meu canal, tá lá no link da minha bio, para que vocês possam acompanhar semanalmente, tem sempre vídeo novo lá. Tá bom? Vocês já podem ir fazendo suas perguntas em relação à alimentação dos bebês, das crianças, das dificuldades que vocês estão tendo. Dai, meu bebê tem 6 meses, não tá aceitando nenhum alimento, o que fazer? Dai, primeira coisa, o teu bebê tem todos os sinais de prontidão? Ele já senta, ele já pega um alimento, ele já tem toda a questão de estrutura de tronco e também pescoço, ele consegue ter um movimento de protrusão de língua diminuído. Um bebê no início da alimentação, ele mais quer conhecer do que propriamente mastigar e engolir esse alimento. Talvez muitos bebês, quando a gente tem todo o protocolo da alimentação feito certinho, a consistência, a textura, e eu identifico nesse bebê que ele é um bebê mais ativo ou um bebê mais passivo, pode ser que eu precise ajustar algumas questões envolvidas no teu bebê. Tá bom? Então precisa avaliar, ver se ele está pronto realmente para receber os alimentos da forma em que você está oferecendo, ou se ele não está com movimento de protrusão de língua ainda muito acentuado, porque isso pode fazer com que ele reduza assim esse momento de ir ao encontro do alimento, tá? Jane, tudo bem? Uva passa, qual a quantidade? Gêmeos 1 ano e 7 meses, eles amam. Jane, o mais importante é você compor a uva passa junto com outros alimentos para que eles tenham a possibilidade, por exemplo, de ter junto um alimento rico em proteína. Vou te dar um exemplo, pode ser um omeletezinho junto também, ou pode ser um muffin, né, com que vai ovo na composição, ou algum tipo de bolinho, cupcake, para que esse bebê tenha a possibilidade de comer a uva passa, que é um alimento bacana, ela é a uva desidratada. Eu gosto sempre de indicar junto uma uva ou um outro tipo de fruta in natura, para que a criança não perca a referência do alimento, e uma proteína junto, ou gordura de boa qualidade, como farofa de castanha, farofa de amendoim junto, por exemplo, com uma banana amassada, tá? Então, quando você fala em quantidade, se você for oferecer somente uva passa, é provável que eles queiram comer o pote de uva passa, porque eles não vão ter outra opção junto. Então, a ideia é a gente direcionar a criança para uma composição inteligente nutricionalmente para a criança, para que eles não fiquem somente num tipo de alimento e reduza o cardápio, né? Que a gente fala a gente quer amplificar essa variedade alimentar, tá bom? Senta, Dai, o bebê dela não tá aceitando os alimentos, mas ela senta e pega o alimento. Então, Dai, quando um bebê de 6 meses pega um alimento, leva a boca ou brinca, seja o que ele estiver fazendo, pode ser que eles queiram estar experimentando textura, temperatura do alimento. A criança está dessensibilizando. Os sensores da mãozinha e de dentro da boca não têm a mínima noção nesse início que esse alimento é para comer e que vai ter que ir para o estômago. Eles não têm essa ideia. É um grande aprendizado. Existem pré-requisitos para mastigação, né? Que a criança, por exemplo, ter essa sensibilidade de pegar, de tocar, de ter uma criança com postura, que está sentando, que no caso do teu bebê está, mas ela precisa talvez do tempo dela, ela não necessariamente vai ir. Existem escadas, né, que são na realidade um passo a passo para que a criança de fato mastigue, fique com o alimento dentro da boca e faça o processo de deglutição. Isso é um treino, textura precisa estar correta e o tamanho do alimento também, seja o alimento amassado ou seja o alimento inteiro, tá? Camila, 14 meses, após gripe e dentes molares nascendo, parou de comer, almoçar e jantar. Só tem aceitado frutas
e os pães adequados para a idade, receitinhas de lanche. Camila, aqui nessa idade culminou tanto o processo de doença, que após qualquer processo eles ficam mais inapetentes, isso é normal para o organismo próprio conseguir se recuperar daquele estado. É como se o organismo, no momento de fazer um processo de digestão de um alimento e absorção, gasta uma energia enorme do corpo. Quando isso acontece, o corpo é inteligente, tão inteligente, que ele reduz todo o apetite, literalmente, para que o corpo gaste energia no processo de recuperação daquele organismo. O que é o nosso trabalho aqui do outro lado, como mãe, como cuidador? Oferecer as estratégias necessárias para que essa criança não se desinteresse pelo alimento. O que a criança se desinteressa? Vamos comer, filho, vamos lá, tem que comer, tá doente, tem que comer senão vai ficar fraquinho, tem que comer para se alimentar, tem que comer para isso. A criança muitas vezes fica de saco cheio de ouvir esse tipo de insistência e acaba acontecendo o quê? Recuando ainda mais. A gente precisa atrair curiosidade, motivação, trazer a criança para o preparo do alimento, trazer uma batata cortada para pedir para que ele amasse junto essa batata, ou que ele coloque algum temperinho, algum orégano, um alecrim, uma pitadinha de sal na batata, que eu pegue, por exemplo, um chuchu, uma cenoura e peça ajuda, dá uma faquinha para ele sem ponta e deixa ele cortar em rodelinhas ou em quadradinhos aquela cenoura. Eu não posso achar que nessa idade, principalmente após 1 aninho de idade, eu trabalho isso muito dentro do MBS, no meu programa de introdução alimentar, que é a partir dos 12 meses, gente, é muito esperado que a criança reduza muito o volume de ingestão alimentar, porque a necessidade de energia que a criança precisa cai pela metade. E junto com isso vem os sinais, né, ali de preferências alimentares que eles estão demonstrando. Então não foi só, Camila, o processo que passou de gripe, de doente, né, que o corpo precisou dar uma desacelerada para depois voltar a acelerar. Aqui tem outras questões envolvidas que você precisa saber. Ou seja, você precisa andar, Camila, junto com o teu filho nesse conhecimento de quais são as estratégias que você precisa agir agora para que ele não fique seletivo lá aos 2 anos. Dentro do MBS, gente, para vocês terem noção, eu começo a trabalhar a partir dos 18 meses já com seletividade alimentar, para prevenção de seletividade alimentar. Aquele módulo, ele é todo feito por idades. Como é que funciona dos 6 aos 12? Dos 13 aos 18, dos 19 aos 24. São 3 fases completamente definidas que eu preciso saber em que fase o meu bebê está e como que eu vou agir. Quais as estratégias que eu preciso agir para que ele se interesse cada vez mais e não se desinteresse. Não é essa a nossa escolha. A gente quer crianças que comam de tudo, crianças com uma relação incrível com a alimentação. Elisa, estou em dúvida, não lembro com que idade podemos começar a oferecer conservas como pepino, ovo de codorna e azeitona. Elisa, conservas tem uma quantidade muito grande de sódio, tá? Então, pelo menos até os 2 anos elas não são indicadas, certo? Então, como existe uma quantidade, por mais que a gente lave aquela conserva, aquele ovinho de codorna, por exemplo, que está imerso naquela mistura que é rico em sódio para conservação, mesmo que a gente lave, né, porque eu ouço muito assim, eu vou lavar um pouquinho para sair o sódio, não, ele tá todo intrínseco, tanto que quando a gente for comer um ovo de codorna em conserva, o gosto nem tá mais de ovo de codorna, tá um gosto da própria conserva, tá? Então a partir dos 2 aninhos, tá? Rayane, bebê de 1 aninho desmamou, tem que beber leite todo dia? Rayane, o teu bebê pode, por exemplo, como desmamou, ele não tem mais via leite, nem fórmula, nem leite do peito, nem outro tipo de leite, tá? Existe a necessidade, quando a criança ela não tá com a introdução alimentar consolidada. O que quer dizer isso? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e talvez incluindo uma ceia aqui, que seriam 5 a 6 refeições. Pra gente dizer assim, olha, ele não precisa mais de leite, eu precisaria analisar a fundo como é que tá a consolidação da alimentação do teu bebê. Por exemplo, ele tá comendo frutas variadas, 3 a 4 frutas por dia, tá com grupos alimentares adequados?
Porque a resposta vai depender tudo de como é que está a alimentação, porque é possível sim não precisar inserir leite de fato na alimentação. Eu posso eventualmente oferecer um iogurte natural com uma frutinha picada, que tenha só leite integral e fermento nesse iogurte. Eu posso fazer uma receita que contenha leite ou iogurte. Eu posso oferecer queijos derivados de boa qualidade e não necessariamente o leite para beber. Mas, dependendo de se a criança passa por muitos estados de convalescência, que esse processo de recuperação do organismo, por muitas vezes doente, talvez essa criança passa por muita inapetência alimentar. O que acontece? Eu preciso talvez inserir uma fórmula infantil aí, mas não é uma obrigação, claro, isso tudo dependendo de cada criança e como que tá a alimentação, porque eu preciso ver, praticamente a alimentação não está consolidada, ela não está se alimentando bem, está atingindo o crescimento e desenvolvimento. Preciso analisar também como é que vai indo a evolução desse peso do bebê e do crescimento, né? Tanto perímetro cefálico, comprimento, né? Toda a parte estatural e a parte de peso de acordo com a idade, de acordo com desde o nascimento, para ver se essa criança tá crescendo ok ou se precisa a gente inserir algum suplemento aí, tá bom? Mas via de regra não tem a necessidade obrigatória de ter que tomar leite. Daniele, tudo bem? Minha filha tem 1 ano e 10 meses e só pesa 10,700. Dani, isso não diz exatamente nada. O único ponto na curva de crescimento da criança para peso e idade não diz exatamente nada. Pode ser que esse peso para tua bebê esteja completamente normal. Por quê? A curva, ela desacelera, né? Ela vem numa ascendência maior até 1 aninho e depois ela dá uma desacelerada boa. Mas se eu for avaliar essa ascendência dessa curva de crescimento da tua bebê, pode ser que esteja excepcionalmente bem para ela, porque eu preciso avaliar desde o dia, lá do dia 0, do dia que ela nasceu, até o momento atual, para que eu possa avaliar, tá ok, ela não tá lá na curva verde, não tá lá na curva verde, mas o que é a linha verde da curva de crescimento para peso e idade? Quer dizer que, gente, que está apenas 50% das crianças estão nessa linha verde. Não quer dizer que as crianças que estão abaixo da linha verde, lá no percentil 25, por exemplo, abaixo, estão desnutridas ou magras, ou né, que não estão crescendo com qualidade. Pode ser que estejam crescendo sim, porque a referência dessa criança vai ser ela mesma desde o início. Eu não posso comparar crianças diferentes, porque essa curva é apenas uma média geral da população que foi estudada num determinado momento. Então, crianças que estão acima da linha verde também, quer dizer que as crianças que estão acima da linha verde de peso, elas são mais saudáveis do que as crianças que estão abaixo da linha verde ou acima da linha verde, porque elas estão pesando mais na balança? Não quer dizer nada. Isso não é verdade. Isso é um achismo, muitas vezes, de comparativos. O meu bebê é mais pesado que o teu, então quer dizer que ele está mais saudável. Não quer dizer. Pode ser que todos estejam dentro da normalidade, porque a referência de peso do meu filho vai ser o peso que ele nasceu, para eu avaliar o comparativo do peso dele com ele mesmo, de acordo com os meses que vão passando. Certo? Entendido? Digam aí pra mim se vocês entenderam. Geise, meu bebê ainda vai fazer 6 meses. Vou esperar para iniciar a introdução alimentar. Minha dúvida é o intervalo do leite e as frutas almoços e como intercalar. Que máximo, Geise! Vai iniciar a introdução alimentar. Vai ser uma excelente fase para que você acompanhe aqui as lives. Semana que vem eu vou fazer lives mais seguido, que vai ser lives de aquecimento, que dia 7 de fevereiro abre a nova turma do meu curso de introdução alimentar do método MBS de introdução alimentar. Gente, quem quiser participar dessa nova turma vai ser um sucesso. O link tá lá na bio para pré-inscrição, quem quiser. Dia 7 de fevereiro abre a nova turma, tá bom? Não percam, quem tá com bebês ainda que não iniciaram a introdução alimentar e querem se preparar.
Quem já iniciou a introdução alimentar acha que o bebê tá indo bem, mas também é uma mãe que tá vendo que precisa de ajuda, que não vai conseguir sozinha enfrentar esse processo, porque não é mole. E quem também já iniciou a introdução alimentar a partir dos 11, 12, 13 meses e tá vendo que não tá indo como achava que ia ir, tá com dificuldade, quer se empoderar e quer ter o nosso apoio, porque nós temos todo o nosso acompanhamento dentro da plataforma do MBS, tá bom? Então, Geise, o que eu te digo? Esse é um assunto completamente individual. O que eu oriento? Tem 2 vídeos dentro do MBS, que é no início de tudo, que é o módulo número 1. O que é isso? Como é que você vai fazer? Mamadas e alimentação. No início, diretamente, se eu fosse te responder de forma simples, que não é simples, porque a gente trata todos de forma individual dentro do programa, eu te diria assim, ó, não mexe nas mamadas, você vai oferecer o mamazinho normalmente como está sendo oferecido e vai começar a intercalar as refeições. Fruta 1, fruta 2, de forma gradual. Não é para oferecer tudo junto numa única vez, esse bebê vai ter desconforto gastrointestinal aí, tá? Isso é um ponto principal, assim, que eu vejo muito na prática e vejo que dá muito, muito mais certo. As crianças ficam muito mais confortáveis com uma alimentação inserida de forma gradual, de forma correta, tá? Senão essa criança vai começar com aumentos de despertares noturnos por desconforto intestinal, aumento de gás, de formação de gases, porque o organismo simplesmente recebeu num único dia vários tipos de alimentos que não estava acostumado, e a liberação de enzima para degradar um tipo de alimento é uma, para degradar gordura, proteína, carboidrato, são enzimas completamente diferentes. Então a forma gradual e orientada é a melhor forma de iniciar, tá? Então, a gente no início não mexe, mas a gente vai intercalando e vai sentindo com esse bebê. Poxa, comeu a frutinha da manhã, praticamente uma banana inteira ou meia banana, e eu senti que esse meu bebê praticamente não quis fazer a mamada da manhã. Aí eu vou vendo, para aí, então quer dizer que ele já tá consolidando os sólidos e reduzindo gradualmente a ingestão de leite, tá? Isso é uma forma muito simplificada que eu te expliquei aqui, Geise, porque isso é um processo completamente individual de mãe para mãe. São 2 vídeos, né, do MBS e mais o acompanhamento individual de cada mãe, tá? Juscelia, minha bebê tem 8 meses, aceita comidinhas tipo almoço, jantar, mas as frutinhas ela não quer aceitar. O que fazer? E mais uma dúvida, já posso oferecer em pedaços a frutinha ou só amassadas? Juscelia, seja muito bem-vinda ao perfil. Então, o que você vai fazer, Juscelia? Nesse início, quando você fala que ela tá aceitando comidinhas, para mim me remete muito àquele alimento todo amassadinho, misturadinho. Cuidado. Em primeiro lugar, cuidado. Não é para misturar os alimentos todos numa única cor, numa única textura. Se for oferecer alimento amassado, alimentos separados, batatinha, carne, brócolis, chuchu, enfim, certo? Com 5 grupos alimentares ou 3, tá? Nesse início. Frutinhas, a gente pode desde os 6 meses, o bebê não precisa ter nenhum dente na boca para oferecer os alimentos em corte correto, em tamanho maior. Por exemplo, eu posso oferecer uma fatia de chuchu cozido para o meu bebê abraçar, pegar e abocanhar. Desde os 6 meses, com todos os sinais de prontidão. Eu preciso ter a garantia que esse bebê está bem sentado, que o corte está correto, que não está duro o suficiente. Porque se o bebê morder com a gengiva aquele pedaço de chuchu, ele super pode tirar um pedaço grande. E é mais perigoso que o alimento na colher para engasgo? Não é mais perigoso. Então, o alimento oferecido com textura, corte correto, posição do criança bem assentada de forma ereta, com todos os sinais adequados de prontidão para iniciar a introdução alimentar e durante todo o processo da introdução alimentar, eu não tenho uma chance aumentada de engasgo nesse meu bebê. Então, pode ser tanto em pedaços como amassadinhas. Monize, alimento para bebê de 3 anos, exatamente os mesmos alimentos que vocês, família, desde sempre, né? Arroz, feijão, batata, carnes, verduras, legumes, frutas, todos os tipos de alimentos, comida de verdade. Jane Albuquerque, obrigada. Sempre ofereço depois do jantar com sobremesa. Perfeito. Isso aí, Jane. A de Gabriela, o que posso fazer de alimentos para início de crescimento dos dentes para ajudar meu bebê? Tu não vai deixar
de oferecer os alimentos que você vem oferecendo. Os dentinhos podem incomodar, sim. Não são para todos os bebês que isso acontece, isso pode gerar um desconforto. O que você pode oferecer é picolé de fruta gelado, geladinho. Pode oferecer, por exemplo, liquidificar uma melancia, mamão, melão e oferecer picolés. É maravilhoso, eles super aceitam, tu não precisa esquentar os outros alimentos também, se o teu bebê estiver gostando da comidinha mais fria. Carla Maia, tudo bem? Bebê de 9 meses, só carpeito, oferecemos a comida. Bom, ela abre a boca e depois não quer mais. Precisa ver, Carla, o que está acontecendo. Se o teu bebê antes comia bem, comia de tudo, e agora aos 9 meses parou, eu ensino as minhas alunas. 9 meses, 13 meses, 18 e 24. São marcos muito importantes de desenvolvimento. O que o teu bebê está adquirindo agora? Começando a se levantar e caminhar se segurando de forma lateral. Teu bebê está começando com o movimento de pinça, então as comidinhas não podem mais ser amassadinhas. No momento que o bebê já tem a pinça, eu não preciso mais amassar nada. Ou ofereço esse alimento inteiro pro bebê, ou ofereço ele picadinho, por exemplo. Então, muito cuidado, gente. Vocês precisam evoluir junto com o bebê. Não é só o bebê que precisa evoluir, né, nos seus marcos, né, de importante desenvolvimento e vocês estagnarem lá atrás aos 6 meses. Isso não funciona. Quem vai regredir vai ser o bebê de vocês. Que nem eu digo, meninas, não existe regressão do bebê se vocês estão bem informados com a alimentação deles. Existe uma desaceleração normal e esperada quando os marcos de desenvolvimento importantes acontecem na vida deles. Quando isso está acontecendo, a posição e a postura de vocês perante o bebê é continuar oferecendo comida de verdade, manter uma rotina. Se vocês molengarem aqui, eles vão regredir. Por quê? Por que eles vão regredir? Vocês pararam de oferecer comida. Porque, mas não estava aceitando comida e eu parei de oferecer. Não estava aceitando fruta? Deixei, porque não adiantava mesmo. Aí é que eles não vão aceitar. Vocês precisam entender que quem rege isso tudo, tanto rotina da alimentação e sono, quem faz a apresentação dos alimentos de forma correta, ideal, com um cardápio, vamos dizer assim, variado, e também o local é vocês, essa responsabilidade de vocês. Qual é a responsabilidade do filhinho de vocês aí? É o que comer do que vocês ofereceram e o quanto, volume e o que oferecer com ele. Mas vocês precisam estar bem informadas de como oferecer esse alimento para que a criança aceite e se sinta inserida naquele momento da refeição, que a criança se sinta afim de estar ali. E não aquele momento, putz, agora eu vou ter que ir lá alimentar ele e vai ser aquela guerra de novo. Quando vocês vão com essa vibe, no momento da refeição da criança, pode ter certeza que vai ser exatamente assim como vocês estão achando que vai ser. Porque a mudança inicia em vocês quando o processo está difícil. Vocês é que tem que guiar a criança, tá? Flávia, linda, obrigada. 2 anos e 6 meses. Entrou na fase do não quer, não gosta, tô desesperado, não quero nada. Já está pegando gripe toda hora, já não sei mais o que fazer, só aceita líquido. Então, Flávia, colocar 2 anos e 6, a gente tem uma criança aí que a gente já não tem mais um bebê. A gente tem uma criança que quer mais autonomia como nunca. Então, envolver ele nas refeições. Tu pode fazer uma lista dos alimentos. Te inscreve, Flávia, no De Volta à Mesa. Faz a pré-inscrição que a gente vai enviar para vocês, que é para criança de 2 a 6 anos, tá? Vai ser um programa de alimentação infantil que eu vou guiar vocês. Vai ser uma mentoria com desafios semanais durante 6 semanas para crianças de 2 a 6, tá? Não é introdução alimentar. Que eu vou ensinar todos os pontos, todos os segredos possíveis para as crianças que estão seletivas, recusando alimentos, crianças que estão naquele processo de não quer, é feio, não quer parar quieto para comer, quer ficar levantando toda hora, quer ficar caminhando na casa e recusando tudo. Antes aceitava uma gama de frutas, agora não aceita mais. Isso faz parte do desenvolvimento, mas as estratégias para atingir uma criança que de volta à mesa, assim como é o nome do programa que eu vou desenvolver, elas são sensacionais, mas elas precisam ser pontuais de acordo com o que aquela criança está apresentando,
tá? Te inscreve lá, tá lá no link da bio de volta à mesa. Carla da Silva, é correto colocar uma pitada de sal e outra de açúcar nos alimentos como papinha? Não é bem errado, bastante errado por sinal, tá? Nenhum nem outro não precisa. Então, sal não precisa ser oferecido antes dos 12 meses e o açúcar não precisa e não deve ser oferecido antes dos 2 anos de vida. Essa pra mim é nova até, Carla, essa eu não conhecia. De colocar uma pitada de sal e de açúcar na papinha. Elisa, obrigada pela resposta. A Clara tem 17 meses e ainda não provou conservas. E isso espera, não tem porquê. Espera que só vai ter benefícios aí. Que eu já respondi a Juscelia antes. Tem horários ideais para as frutas e refeições? Geisiane, então, os horários, eu não vou te passar aqui horários, porque tudo vai depender do horário que o teu filho acordar de manhã. O horário da rotina alimentar da criança, como que a gente faz? A partir do momento que a criança acorda pela manhã, correto? Eu indico para as crianças, né, para a rotina ficar redondinha, acordarem entre 7, 7 e meia, mais tardar 8 da manhã, entre 7 e 7 e meia é um horário ótimo. Claro que tem bebês madrugadores que acordam entre 5 e 5 e meia, 6 horas, e a gente faz um ajuste de rotina que também para esses bebês, porque automaticamente eles vão dormir mais cedo, né, à tardinha, certo? Não vão dormir 7, 7 e meia, 8, vão dormir lá pelas 18, 18h30, 19 horas. Então a gente faz esse ajuste de rotina de acordo com o horário que a criança acorda pela manhã, correto? Esse é o horário que a gente vai começar a contabilizar dali pra frente. Então, o que é o ideal? Dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, eu tenho a Eliana Dias lá dentro, dando uma aula sensacional sobre rotina de sono e alimentação. Todos os vídeos, eles são estruturados por idade do bebê. Por que por idade? Alguém sabe me dizer por que é por idade do bebê que a gente estrutura uma rotina alimentar? Alguém sabe me dizer? Então, me digam aí se alguém sabe me dizer, é por isso ou por aquilo. Se alguém souber, me diz aqui, tô esperando a resposta de vocês. Camila, Keila, Mari, Naise, Silvia, me digam aqui se vocês sabem o porquê que a rotina alimentar precisa ser estruturada de acordo com a idade do bebê. Isso, Geise, você é aluna da Eliana, muito bom. Eliana tá dentro do meu curso, falando tudinho sobre rotina, dando uma aula sobre rotina. O tempo que vai ficar acordada, diz a Paloma. Perfeito, Paloma, exatamente, isso é um dos pontos, que é o tempo que a criança consegue ficar acordado e também o número de, vamos ver se alguém sabe, a Renata disse que não sabe. São duas coisas, janelas de sono ampliam com a idade, perfeito, Elisa, muito bem, muito bem. Então, a janela de sono, né, que amplia, por exemplo, o bebê, tem alguns bebês aos 6 meses que conseguem ficar 2 horas acordados. Depois a Bruna também não sabe. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então, a rotina alimentar, como é que eu encaixo café da manhã, lanche da manhã, fruta, almoço, fruta da tarde, jantar? Tudo vai depender de acordo com a idade do bebê. Então, existe a rotina para bebê de 6 meses, 6 a 7, 7 a 8, que eu dividi também, de 8 a 12 meses. Depois, a transição de 2 para 1 soneca, eu tenho outra rotina que eu vou encaixar, porque a criança vai estar fazendo a transição de 2 sonecas para 1. Depois, eu tenho um bebê de 13 meses em diante, que aí vai estar fazendo 1 soneca. Quando ele transitar para 1, eu vou ter outra rotina aqui, e eu preciso saber encaixar para não se fecharem as refeições. Se as refeições ficarem muito perto, se existem mamadeiras, se existe leite materno aqui, eu preciso ajustar isso aqui. Exatamente.
Perfeito, Elisa, o número de refeições super conta também. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso ter intervalos entre cada refeição. Hoje eu estava ajustando isso com uma mãe. Por quê? Ela estava oferecendo os alimentos, o jantar, a fruta da tarde às 4h30 e o jantar às 5h30. Porque ela estava oferecendo a fruta da tarde depois da soneca do bebê. O bebê acordava às 3h30, 4 horas. Então estava um horário de 1 hora de intervalo da fruta da tarde para o jantar e o bebê não estava jantando. Então um dos pontos que eu avaliei, a gente já fez esse ajuste hoje, a gente ajustou que a frutinha da tarde ela vem antes da soneca, a gente ajustou isso para que eu dê um intervalo de fruta da tarde, soneca, depois do jantar. Ou seja, eu vou ter intervalo pelo menos de 2h30, 3 horas entre fruta da tarde e jantar. Tá? Então a rotina estruturada, ela vai depender sim da janela de sono do bebê por causa da idade e do número de sonecas também, tá? Se eu tiver, por exemplo, um bebê que tá fazendo, vou dar um exemplo clássico para vocês de uma criança que não quer comer, meu filho não quer comer. Vamos supor, imaginem aqui vocês que esse bebê tá com uma janela de sono de 3 horas, certo? E que ele acorda às 7 da manhã, vamos para um exemplo prático e real. 7 da manhã o bebê acordou, tomou mamar, às 10 horas ele vai fazer a sonequinha número 1 dele. Então, calculem comigo aí. Acordou às 7, vai fazer a soneca às 10 da manhã. Ele tá com quantas horas aqui de janela de sono? Contem comigo aí, das 7 às 10. Quero aula prática aqui com vocês. Das 7 às 10, essa criança tá com uma janela de sono de quantas horas? Vamos lá. Batam os tambores. 7 às 10. Qual é o intervalo? 3. Muito bom, Natália. Yeah, isso aí, Bruna. Isso, gente. Eu gosto da parte prática com vocês. Com meus alunos, a gente tem essa interação muito bacana, que é muito... Elas aprendem na prática e é um sucesso total. Não é à toa que o MBS é esse sucesso na alimentação dos babies. Por quê? Existe motivo, existe trajetória, existe todo um processo em que vocês precisam entender que é muito mais além do que dar comida para bebê. Não é, preciso ter uma estrutura, senão a criança não vai comer. Então, nesse caso real, 7 às 10, uma janela de 3 horas aqui de intervalo. Que horas esse bebê vai comer a frutinha? Que horas vocês acham que eu preciso oferecer essa fruta pro bebê de manhã com uma janela de 3 horas? Acorda às 7, mama e vai dormir às 10. Vou dizer para não ficar esperando muito tempo, tá? Então, eu vou oferecer essa frutinha pro bebê entre 8h15, 8h30, 9 horas. Se eu oferecer muito perto da soneca 1, é provável que esse bebê esteja começando a coçar o olho, começando a choramingar, ele está começando a se irritar. Porque o que ele quer? Ele quer dormir. Ele quer fazer o que está irritando ele. Ele está com sinais de sono aqui. E eu preciso ajustar e ajudar essa criança a estar no momento da frutinha 1, tranquilo, descansado, feliz, interagindo. Eu preciso criar uma boa relação da criança, do bebê que está aprendendo com o alimento. Então, para isso acontecer, a criança que está nesse processo de aprendizado, principalmente dos 6 aos 12, eu preciso de uma criança feliz, uma criança ativa, uma criança de bem naquele momento com a alimentação. Caso contrário, eu vou estar afastando aquela criança, vou ter uma criança irritada, uma criança que não come. Então, pensem uma coisa, gravem uma coisa com vocês. Bebê com sono não come. Bebê com sono não come, tá? Aquelas videozinhos, fotinhos que vocês veem muito dos bebês comendo, dormindo, aquilo é uma porta aberta que eu digo assim, ó, rotina desestruturada.
rotina desestruturada. Não tem nada de bonitinho, não tem nada de certinho, não tem nada de legal. É uma criança que não está ativa na alimentação, bebê com sono, dormindo. É uma criança que tem inclusive um aumento no risco de engasgo, porque ela não está centrada ali, ela está com parte do relaxamento já das musculaturas da garganta, bochecha. Ela já existe um certo relaxamento porque ele está comendo, mastigando e meio que dormindo. É um risco bem importante de engasgo aí. A criança não está ativa. Então se liguem nisso. Se vocês ouviram isso aqui agora e vocês não sabiam, passem essa informação adiante. Cliquem aqui no aviãozinho, tá? E enviem também para outras mães assistirem essa live, gente, porque é muito importante vocês saberem dos perigos reais. Não é só tudo, tão bonitinho, nananã, a criança come até dormindo. Não é nada legal, ela não tá ativa, ela não tá aprendendo, ela não tá sentindo sabor, gravando memórias positivas num alimento, tá? Ela tá em outro planeta, já entrando no estágio 1 do sono, tá? Então isso é bem perigoso do ponto de vista de segurança alimentar, certo? Bem importante, tá bom? Exatamente, a Cris Flan tá certíssima, entre 8h30 e 9. Eu tô com uma criança que tá 1h30, às 8h30, entre 8h30 e 9, e 1 hora antes do horário da soneca, tá? Então a gente vai fazer estruturas de acordo, estrutura de uma rotina alimentar de acordo com a idade, de acordo com o número de sonecas e com o número da janela de sono que esse bebê tá apresentando, nos mostrando, né? Claro que existe uma média de padrão de sono de acordo com cada bebê, mas eu vou avaliar o bebê na sua forma individual. Quando a gente ajusta isso assim, nossa, é um sucesso tremendo, assim. A gente consegue uma criança completamente ativa no processo, uma criança que responde muito bem à alimentação, uma criança que aceita legumes, verduras, frutas, todos os tipos de alimento, uma criança com um cardápio sensacional. Geise, a partir de quanto tempo pode ser introduzido o jantar? O bebê completou 7 meses, a partir dos 7 meses eu já começo a inserir o jantar, eu não posso postergar, tá? O jantar, então, todas as refeições dos 6 até os 7 meses, eu tenho essa janela para introduzir 3 refeições, fruta da manhã, fruta da tarde, almoço. A partir do 7º mês eu já tenho que estar com 4 refeições na rotina alimentar desse meu bebê, certo? Não posterguem, não deixem para oferecer muito tarde, porque a criança precisa entender desde o iniciozinho a estrutura alimentar bem regradinha, tá? E não confundam rotina bem estruturada com horário fixo em relógio. Isso não é uma realidade. Se vocês ouviram em algum momento isso, já deletem isso da cabeça de vocês, porque isso não funciona e não é uma realidade. Rotina bem estruturada é uma rotina em que a criança e vocês conseguem, dentro de um dia, fazer intervalos regulares entre as refeições, entre 2 a 3 horas. Eu preciso identificar, para aí que meu bebê hoje apresentou uma soneca um pouco mais curta, então eu vou estar demonstrando um pouquinho mais, uma soneca um pouco mais curta, vou antecipar um pouquinho já esse lanche aqui para que ele não esteja com sono. Então vocês não vão trabalhar com horário fixo lá, numa planilha, no papel, seja onde for. A gente trabalha com estruturas, né, intervalos regulares entre as refeições, para que eu vá moldando e sendo esse sucesso que é, tá? Paloma, mesmo se o almoço ainda não está com sucesso, não é que tu possa, Paloma, tu deves, tá? Eu ensino muito isso às mamães MBS aqui. A gente faz a inserção da refeição independente da criança ter que estar comendo de fato aquele almoço. A Cris, às 11h30, então a Cris oferece a frutinha da manhã entre 8h30 e 9 horas. O almoço 11h30, tem 1 ano e 4 meses. Tá perfeito. Tá ótimo. Vou ter uma consultoria daqui às 16 horas, daqui meia horinha. E daqui a pouco eu vou me despedindo de vocês, tá, gente? Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que essa live ela vai ser uma live um pouquinho mais curta. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, fique bem à vontade, mas só pra dizer: oi, Rivalda, tudo bem? Saudades, como é que vocês estão? Que bom, Cris, que ótimo, fico muito feliz. A Lu, por aqui a introdução alimentar foi aos 5 meses, volta ao trabalho, não aceitou fórmula, posso introduzir a janta aos 6? Pode, Lu, tá? Se já tá com 6 meses, pode oferecer sim, sem problema.
Gente, então, essa live, aprendo muito, sou vovó que cuida, filha trabalha. Ai, que lindo, Cris! Dentro do Mamães Bebê 76 tem algumas vovós, eu sou apaixonada, a gente troca muitas figurinhas lá dentro. Lu, com 9 meses já pode dar fruta de qual maneira? De picadinha, né? Se já tiver um movimento de pinça, ou inteira. Almoço e janta pode ser o mesmo cardápio, sem dúvida nenhuma. Dentro do programa Invest, gente, eu entrego, né, cardápios para vários meses, assim, estruturadinhos, e normalmente eu boto almoço, tal, jantar, repetir o almoço, sem problema nenhum, tá? Gente, olha só, deixa eu dar um último recadinho para vocês. Essa live, ela vai fazer parte de um programa que tem no YouTube, que vai ser live de perguntas e respostas, onde eu respondo as perguntas, questionamentos de vocês em relação à alimentação infantil em geral. E eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá? Quem quiser acessar, tem live nova, vídeo novo toda semana para vocês acessarem. Para vocês se inscreverem no canal, vocês cliquem aqui no link da bio e não deixem de se inscrever. Cliquem lá no sininho do YouTube para vocês receberem a notificação também dos vídeos novos, que aí já aparece para vocês, Cíntia tem um vídeo novo, Cíntia tem um vídeo novo. E vão ser assuntos bem diversos sobre alimentação dos bebês, alimentação não somente sobre introdução alimentar, mas também para crianças de 2 a 6 anos. Vai ser bem bacana, bem legal essa estrutura que a gente está montando. Já existe um quadro aqui, né, que a gente está fazendo sobre alimentação e assuntos pautados, assim, que não é somente sobre perguntas e respostas, mas assuntos, por exemplo, janela imunológica, né, quando inserir alimentos potencialmente alergênicos, assuntos bem específicos, assim. Tá muito rico os conteúdos. Cliquem lá no YouTube, se inscrevam e ativem a notificação lá no sininho, tá bom? Se quiser deixar algum comentário, eu vou responder vocês, tá? E não esqueçam, gente, quem quiser participar da turma a primeira turma de 2022, vai abrir a próxima turma do Mamães Bebês Satisfeitos, dia 7 de fevereiro, tá bom? Então cliquem lá no link da bio também, tem para pré-inscrição pro MBS, que quem quiser será muito bem-vinda ser minha aluna para essa turma nova. Semana que vem teremos mais lives. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer responder as dúvidas de vocês aqui, e vamos juntos, vamos nos falando aqui para que a gente tenha esse momento tão importante, que é a formação do paladar desses bebês, que é o que eles vão levar para a vida. É um momento que a gente consegue, inclusive, silenciar genes para doenças esses primeiros 1000 dias, e também ativar genes para saúde. Olha o poder que a gente tem na mão. Tem vários estudos que já provam isso, e a gente sabe do quão importante é a gente ter crianças que comem de tudo, interessadas por alimento de verdade, aquela criança que vai ao encontro do alimento, que tem prazer em estar ali. Isso é um diferencial impagável. São coisas que a gente não compra, né? São coisas que a gente constrói ao longo dos dias, dos anos, dos passo a passo que a gente vai dando de forma bem assertiva na construção da alimentação infantil, que é uma grande construção. Sueli, minha linda Alice, simplesmente maravilhoso, MBS, vale muito a pena, diz a Sueli. Sueli, a gente sabe, né, como eu tô falando, é uma construção diária de bons hábitos. Um bebê não aceitou, e aí o que a gente faz? Vocês não podem ficar perdidas, vocês precisam saber que caminho tomar para que vocês acertem esse caminho. Acertando esse caminho, se vocês desviarem para pegar um caminho mais curto, para fazer a criança comer à força, insistir, prometer, fazer estratégias erradas, vocês só estão afastando ainda mais a criança de uma alimentação saudável, crescendo, comendo de tudo e com uma boa relação com a alimentação. Vocês precisam ser espertos quanto a isso para ter esses resultados. Eu tenho esses resultados com meu filho, graças a todo o trabalho que eu fiz até hoje com ele, continuo fazendo. Ele está com 5 anos. São mais de 6.000 famílias que passaram por mim, é um grande orgulho ter vocês aqui, ter construído essa relação tão linda que vocês estão fazendo. Os bebês hoje, eu atendi lá com 6 meses, hoje estão com 4, 5 anos, e é um maior orgulho das mães me dizerem: Cíntia, me param na rua para saber o que eu fiz pro meu bebê comer tão bem.
Então, é justamente isso, né? A Dai comentou, meu sonho é ver meu filho comendo bem. E esse sonho pode e deve se tornar realidade, né? A gente tá nas nossas mãos, a gente seguir esse caminho certinho. Contem comigo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. E vão lá pro YouTube, se inscrevam no canal. E quem quiser ser minha aluna para a próxima turma, dia 7 de fevereiro, tá bom? Não esqueçam. Um beijo em vocês. E até mais, gente. Um beijo para vocês.